A gente volta a falar sobre um dos assuntos quentes do dia, que é essa última declaração de Donald Trump. A gente vem acompanhando essas falas de Donald Trump em relação ao Brasil, em relação, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas falas que, inclusive, provocam aí uma reação do presidente Lula. O presidente Lula, faz 2 dias já que ele deu essa declaração, né, dizendo que não tem que dar palpite sobre a nossa vida e que o Brasil é um país soberano, né? Foi o que disse o presidente Lula em relação a essas últimas declarações. Ele disse que aqui quem manda no Brasil é o povo brasileiro e ninguém tem que se meter nisso, né? E também deu outras declarações lá cutucando Donald Trump em relação à taxação, que Trump também falou. Esse discurso do presidente Lula, Josias, ele deve avançar para algo que seja mais institucional, inclusive, na sua análise? Porque essas declarações de Donald Trump, alguns falam, mas isso é uma bobagem, são mais algumas bobagens de Donald Trump, não tem que ser levado a sério. Lula respondeu de uma maneira, falou, nem vou dar bola para isso. Mas, efetivamente, o governo brasileiro precisa fazer alguma coisa? O Supremo Tribunal Federal precisa fazer alguma coisa, né? A gente sabe que tem outras questões aí envolvendo até mesmo Alexandre de Moraes, e talvez a AGU possa defender Alexandre de Moraes. É o caso, Josias? A defesa do Alexandre de Moraes é um imperioso, é indispensável que se faça, né, Fabiola? Nós temos a legislação prevê que autoridades brasileiras, quando acionadas judicialmente, devem ser defendidas pela AGU. Neste caso específico, em que há um processo contra o Alexandre de Moraes movido nos Estados Unidos, a AGU tem que defender. Agora, o posicionamento do Lula, ele é discutível. Do ponto de vista político, é impossível impedir o presidente de aproveitar essa movimentação do Donald Trump. Eleitoralmente, ela é muito útil para o Lula, sobretudo porque o principal ou potencial adversário do Lula em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele fez um movimento inverso, né? Ele avalizou o discurso do Trump como a insinuar que, de fato, o Bolsonaro é perseguido político no Brasil. Então, é difícil pedir ao Lula que não aproveite essa oportunidade que a conjuntura lhe oferece. O Tarcísio erra flagrantemente, porque ele exagera no pedágio que paga ao Bolsonaro pelo apoio que reivindica para uma eventual candidatura presidencial dele. Agora, institucionalmente, o Lula poderia delegar este discurso aos seus auxiliares, como, aliás, já estão fazendo os auxiliares, né? Ainda nessa segunda-feira, numa entrevista lá ao Roda Viva, o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, ele já escalou sobre o Tarcísio, realçando essa incoerência, incongruência do Tarcísio, que se associa às manifestações do Trump, sem levar em conta as tarifas que o Donald Trump impõe ao Brasil, em prejuízo da indústria paulista, dos trabalhadores de São Paulo. Então, já há uma percepção do Lula e dos seus auxiliares de que esta é uma oportunidade a ser aproveitada. Agora, como disse, do ponto de vista institucional, acho que o Lula poderia tomar uma certa distância desse episódio. Primeiro porque não se deve aceitar todas as provocações que o Trump direciona ao Brasil. E segundo, porque o Lula perdeu um pouco de autoridade para falar dessa matéria, porque dias atrás esteve na Argentina e aquilo que o Trump está fazendo no Brasil, que é desconsiderar o trabalho da justiça brasileira, o Lula fez na Argentina. Esteve lá e visitou a Cristina Kirchner. A visita está inserida aí no seu desejo particular de visitar, de prestar solidariedade a uma aliada. Agora, ele pousou do lado de uma plaquinha Cristina livre, ele fez declarações dizendo que a Cristina Kirchner é inocente. De certo modo, ele também desmereceu o judiciário da Argentina. Quando ele concedeu asilo à ex-primeira-dama do Peru, condenada lá no Peru a 15 anos de cadeia, também ele colocou em dúvida o trabalho do judiciário peruano. Então, ele tem aí
pés de barro nessa matéria, né? Desmerecer o Trump é parte do jogo, mas ele precisa olhar também para o seu próprio comportamento. Agora, do ponto de vista eleitoral, impossível, Fabíola, pedir ao Lula que não aproveite essa oportunidade que o Trump criou para ele, do ponto de vista eleitoral, né? Agora ele pode delegar isto aos seus auxiliares, como presidente, talvez ele devesse se preservar um pouco mais. A Mônica Bergamo colocou na coluna dela também, ontem à tarde, tá, no Jornal Hoje, essa situação relacionada à Advocacia Geral da União, né? Que assume ou deverá assumir aí a defesa de Alexandre de Moraes. Essas declarações de Donald Trump em defesa de Jair Bolsonaro estão, de certa maneira, também ligadas nessa ação relacionada a Alexandre de Moraes? É tudo um pacote, Mônica. E como é que você vê a decisão da AGU de já aí colocar advogados nos Estados Unidos para fazer esse monitoramento e, de repente, assumir a defesa de Alexandre de Moraes? Está correta a AGU ir por esse caminho? Olha só, a AGU já está com advogados nos Estados Unidos. Eu tive acesso a um documento interno deles, reservado, que diz o seguinte, que eles fazem um relato dessa ação, dizem que estão monitorando a ação que a Rumble e a Trump Media, que é do grupo do presidente Donald Trump, estão movendo contra o Alexandre de Moraes na Flórida. Eles dizem que estão se preparando para entrar na ação, né, em nome da República Federativa do Brasil. Então, portanto, o governo Lula decidiu chamar para si a defesa do Alexandre de Moraes. A AGU defende o Estado brasileiro. Então, possíveis condenações do ministro Alexandre, possíveis sanções, serão vistas como ações contra o Estado brasileiro, e a AGU vai fazer a defesa dele. Eu acho que o Josias tem razão quando o Lula ele tem como é que eu vou dizer assim, ele tem um trunfo na história dele, que é o fato de ter respeitado o judiciário brasileiro quando ele foi condenado à prisão, né? O Lula ficou quase 2 anos preso, os outros presidentes que foram presos ficaram 1 dia, 2, 10, o Lula ficou 2 anos, e ele teve muitas oportunidades de sair e de ir para embaixadas. E ele recusou todas as ofertas que foram feitas. Ele falou, não, vou ficar, não vou fugir. Então, isso é um trunfo que ele tem. Então, se o Bolsonaro fugir, a comparação vai ser inevitável. Por outro lado, o Josias falou aí, tocou num ponto, quer dizer, a partir do momento em que ele concede o asilo para a ex-primeira-dama do Peru, a Nadine, claro que se alguém conceder asilo para o Bolsonaro, o Lula não vai ter muita moral para reclamar. Ele vai ter moral, Mônica, porque ele não fugiu. Desculpa só te cortar, a gente vai receber o pessoal que estava conosco na TV, que a gente estava num vai e vem aqui, e você retoma daqui a pouquinho o seu pensamento, que é muito interessante essa comparação que você faz, né? O Lula respeitou a justiça, tem esse trunfo, então ele pode dar essa resposta aí a Bolsonaro. A gente só está voltando com quem está conosco na TV para que a gente faça uma boa recepção aqui à turma que estava nos aguardando. Olá, bom dia para você que chega agora aqui no nosso All News. Estamos ao vivo, peço desculpas aí por esse nosso vai e vem, mas já estamos ao vivo aqui com o nosso All News, com as principais notícias do dia. A notícia mais importante, talvez nessa quarta-feira, que abre o noticiário brasileiro político e também judiciário, é mais uma declaração de Donald Trump em defesa de Jair Bolsonaro. E também mais uma declaração de Donald Trump questionando a atuação da justiça brasileira, mais especificamente ao Supremo Tribunal Federal, que neste momento está com um julgamento em relação a uma tentativa de golpe. Estávamos falando aqui hoje, comigo no estúdio, Josias de Souza e a colunista do jornal Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Estávamos falando justamente sobre o que está por trás de tudo isso e de que maneira o governo brasileiro deve agir. Mônica Bergamo estava me contando aqui justamente dessa comparação inevitável que fazem no Brasil, que é entre Lula e Bolsonaro. E que Lula ficou na prisão por um bom tempo, né, Mônica? E por isso, nesse momento, ele pode dar uma resposta caso a ideia de Bolsonaro seja fuga ou até mesmo um asilo nos Estados Unidos. Exatamente, quer dizer, eu estava falando aqui, o Lula teve oportunidades, teve ofertas, teve um momento em que ele foi fortemente aconselhado a atravessar a fronteira do Brasil com o Uruguai, que no Uruguai ele teria acolhida, não seria preso no Brasil. E ele falou, não, eu vou ficar, vou cumprir qualquer pena, e ficou 2 anos preso, e a história a gente já conhece. Então ele teria esse trunfo.
Por um outro lado, como bem lembrou o Josias, se ele ficou, se ele cumpriu pena, se ele não fugiu, se ele atuou totalmente dentro das regras do judiciário do país, de seu país, ele não pode dizer o mesmo, quer dizer, ele não pode condenar quem der asilo ao Bolsonaro, porque ele deu asilo aqui à ex-primeira-dama do Peru, né, que foi condenada pelo judiciário peruano. E ele foi também visitar a Cristina. Eu acho que a visita que ele fez a Cristina Kirchner tem algumas nuances, né, porque o Lula não atacou, né, não chegou a falar caça às bruxas, não foi para o ataque, respeitem, mas ele foi lá prestar solidariedade, acabou segurando aqui a plaquinha Cristina livre, que pode ser encarado como uma crítica ao judiciário da Argentina, mas ele, como presidente do Brasil, foi para as redes com esse comportamento do Trump, parem de perseguir a Cristina, parem de fazer caixas bruxas, é um absurdo aí o que vocês estão fazendo. Quer dizer, ele foi mais dar um apoio a ela do que partiu para um ataque frontal, né? O Trump está partindo para um ataque frontal. E eu acho que o pacote Lula na defesa da Cristina é diferente do pacote Trump, porque o Trump faz isso depois de parlamentares do partido dele insinuarem que vão defenderem sanções ao Alexandre de Moraes, depois de autoridades do governo dele afirmarem que essas sanções estão sendo analisadas, ou seja, tentando intimidar o magistrado brasileiro, né? Depois de Steve Bannon, que é próximo dele, falar que o Alexandre de Moraes é um assassino, depois de diversas personalidades norte-americanas alinhadas ao trumpismo ficarem chamando o Alexandre de Moraes de censor, de assassino, enfim, o pacote é um pouco diferente. A gente não tem petistas, né? Ou a gente não tem o filho da Cristina Kirchner aqui no Brasil fazendo campanha para o Congresso retaliar a Argentina, indo no gabinete do Lula pedindo para o Lula retaliar a Argentina, fazer sanções ao judiciário da Argentina. Quer dizer, o pacote eu acho um pouco diferente. O Trump fala o que fala num contexto de evidente tentativa de intimidação do judiciário, né?